Olá, alunos! Agora nós vamos falar mais especificamente sobre os subtipos de emulsões que a gente tem: pomadas, cremes e loções. Vamos começar então pelas pomadas. As pomadas, em geral, elas têm 80% de corpos gordurosos contra 20% de corpos aquosos. Em geral, não é regra esse 80-20%, ok? É uma média, ok? As pomadas, então, elas têm uma característica que é mais viscosa, mais pegajosa. Quem usou já sabe como que é. Quem não lembra aí a pomada Minâncora? Quem aí não foi adolescente e a mãe mandou passar a pomada Minâncora nas espinhas? Quem não passou por esse sufoco? Aquilo é um horror, né? Porque a cara vira um sebo, a pele já está oleosa e você passa uma pomada? Não dá, né? Então é complicado. Então a pomada ela tem essa característica que ela é realmente muito mais oleosa. Por ela ter essa quantidade elevada de corpos mais gordurosos, a chamada espalhabilidade da pomada é menor. Ou seja, você passa um produto na pele e você não consegue espalhar para uma área muito grande. Diferente de uma loção, você joga um pouquinho, ela espalha bem, né? É diferente. Então, por causa dessa quantidade de corpos gordurosos, a pomada não espalha muito bem. A pomada ela também é mais oclusiva por causa da quantidade de gorduras que ela tem, ou seja, vai tampar os poros e fazer aqueles chamados comedões. Então a pomada, ela não é muito interessante na estética, porém na medicina ela já é interessante, justamente porque ela protege muito bem o princípio ativo. Então se é para uma área pequena que você vai passar, digamos, for um medicamento, e você vai passar só num localzinho ali da pele, a pomada é melhor, porque ela dura mais tempo, protege mais o princípio ativo e é mais interessante. A gente tem um subtipo de pomada, que é chamada de pasta. O que é uma pasta? Pasta é uma pomada que ela tem de 30% a 50% de corpos sólidos incorporados na sua composição. Isso faz com que a pasta seja uma pomada muito mais espessa, muito mais difícil de espalhar. Só que existem princípios ativos que eles são metais sólidos e não tem outra forma de fazer. Tem que virar uma pasta. Como, por exemplo, aquelas pastas de óxido de zinco que a gente costuma passar no bumbum de nenê, para evitar assadura. Aquilo ali é uma pasta e ela tem que ter o óxido de zinco. E o óxido de zinco não tem outro jeito. Ele vai estar naquela composição, ele é um metal, não tem o que fazer. E aí a pomada acaba virando uma pasta e ela é bem complicadinha de passar, mas é bastante eficaz no combate e tratamento de assaduras. E aí nós temos os cremes, como a gente já falou, o creme ele é meio a meio, né? 50% de fase aquosa, 50% de fase oleosa. Ele não tem ele tem uma divisão equalitária, não exatamente 50-50, mas muito próximo disso. O creme, então, ele é o intermediário entre a loção e a pomada, e o creme ele tem um toque mais agradável à pele, ele tem uma espalhabilidade melhor e boa proteção do princípio ativo, porque ele tem uma quantidade considerável de produtos gordurosos. E, por fim, nós temos, então, as loções, e as loções elas têm uma média de 80% de componentes da fase aquosa e 20% de componentes da fase oleosa. A loção ela tem uma excelente espalhabilidade. Em compensação, como ela tem um baixo teor de gordura, ela não protege tão bem o princípio ativo. E nós perdemos um pouco de produto para a evaporação da própria pele, pelo calor e pela transpiração. Então aí a questão é a gente saber analisar quando é necessário mais proteção do princípio ativo, quando ele não é tão necessário. Então a loção ela é indicada para todos os tipos de pele, porque não vai pegar quem tem a pele oleosa. Então agora a gente falou sobre as principais formas farmacêuticas. E agora nós vamos dar início ao estudo de uma outra parte da farmacologia que é muito importante, que é essencial para entender como os medicamentos funcionam, que é a farmacodinâmica. A gente vai entender como que é o comportamento dos medicamentos quando estão no nosso corpo, quando entram em contato com o nosso corpo. Então aqui primeiro a gente vai começar diferenciando duas coisas: os medicamentos alopáticos e os medicamentos
homeopáticos, ok? Então, a farmacodinâmica, ela é o quê? Ela é uma área da farmacologia que estuda as modificações que são causadas no organismo pelo medicamento, ou seja, tanto os efeitos terapêuticos quanto os efeitos adversos. Lembrando que os medicamentos, eles não criam funções novas para os órgãos ou tecidos. Eles apenas fazem ou inibem um comportamento que os órgãos já têm. O que a gente chama de farmácia alopática, ela vem do grego, que significa oposto ao sofrimento. Ou seja, é um ramo da farmacologia que se baseia no princípio de que a gente trata a doença combatendo os seus sintomas. Esse termo alopático ele foi citado por Hahnemann no século XIX, para se referir a tudo aquilo que é oposto à homeopatia. A alopatia, então, ela é a ciência que ataca os sintomas dos medicamentos, das doenças ou de algum outro problema, fazendo esses sintomas amenizarem ou sumirem. A alopatia, então, ela está relacionada a essa medicina moderna ou atual. A gente não vê na embalagem do medicamento nenhuma informação dizendo este medicamento é alopático, mas é fácil a gente saber que ele é alopático. Basta ele não dizer que é homeopático, ok? E outra coisa, os medicamentos alopáticos, eles têm a dosagem definida em miligramas ou miligramas por concentração, por volume do medicamento. A homeopatia, por sua vez, ela é um ramo da farmacologia que até hoje ela é alvo de muita polêmica. Então a homeopatia ela foi desenvolvida por Hahnemann, que a gente já citou, no início do século XIX, e a homeopatia ela significa semelhante ao sofrimento, porque homeo vem de semelhante e patia vem de doença. Então esse princípio de Hahnemann é o princípio de similia simibus curantur, que significa o semelhante pelo semelhante cura. Ou seja, Hahnemann entendia que os sintomas de uma doença eram uma forma que o nosso corpo tinha de combater a doença. Logo, ele utilizava princípios ativos que tinham por finalidade estimular esses sintomas, para fazer o nosso corpo combater a doença através desses sintomas. A homeopatia ela é um pouco diferente da alopatia no sentido da dosagem, porque na homeopatia a dosagem ela é chamada de dose infinitesimal, ou seja, ele é diluído ao extremo até chegar na diluição desejada. Ou seja, enquanto na alopatia a gente tem a medida da massa, na homeopatia ele vem um símbolo que é CH. Normalmente é esse símbolo, que significa diluição. Ou seja, ele vai passar de um frasco para outro. Ele coloca um pouquinho de princípio ativo num frasco, dilui, pega uma gotinha daquele frasco e passa para outro. Dilui, pega daquele frasco e vai passando para o outro e assim por diante. Isso são as diluições ou dinamizações. Esse é o princípio, então, da homeopatia, que a gente vai falar, então, com mais propriedade, né, no próximo encontro. Então, agora, nós vamos fazer mais uma pausa e, em seguida, nós continuaremos falando sobre os princípios da homeopatia, entendendo por que ela é uma polêmica, e aí nós vamos dar início de vez à relação, né, os conceitos de farmacodinâmica.